Presidência solicita a sessão está reaberta. Esta presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Eu voto. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Item 1 da pauta. Projeto de lei número 79/17, de autoria do nobre vereador Nilton César dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de sistema de ar-condicionado nos veículos automotores de transporte coletivo, ônibus, das empresas de concessionárias de serviço público que explorarem a atividade no âmbito do município de Limeira e da outras providências. O projeto contém uma emenda e um substitutivo, e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 1/19, protocolado sobre o número 113/19, de interesse do vereador Nilton César dos Santos. Algum vereador deseja discutir o substitutivo? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o substitutivo, o vereador Nilton Santos. Boa noite, senhores e senhoras. Boa noite a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Hoje é um dia muito importante para toda a população da cidade de Limeira e também para nós, vereadores, porque juntos vamos poder contribuir para um transporte público adequado na nossa cidade, visto que uma licitação se aproxima para que uma nova empresa venha usufruir do serviço em nossa cidade. Então, já há cerca de um ano, nós estamos conversando, dialogando e chegando a uma conclusão do melhor modelo para a nossa cidade. Então, este projeto foi colocado em pauta já há algum tempo e dialogado tanto com as empresas, com o prefeito, com o secretário de transporte, com os vereadores. E chegamos à conclusão de que fica bom um projeto desta monta, desta magnitude, ou seja, todos os editais licitatórios que vierem a ser publicados a partir da vigência dessa presente lei, com referência ao transporte público, ele traz então a seguinte determinação, que 10% da frota dos ônibus que assumirem o serviço na cidade de Limeira terão que ter o equipamento de ar-condicionado. E a cada ano subsequente aumentará 2%, visto que cabe a nós, vereadores, que esse modelo ele seja implantado de uma forma natural. Me indagaram através de e-mails e de ligações que o preço vai aumentar, da passagem vai aumentar, que isso, que aquilo. Mas essa é uma outra discussão em outra época, porque na minha concepção, o ar-condicionado ele não pode ser um equipamento, ele tem que ser de série. E nós sempre aqui falamos em outros países, países da Europa, Portugal, Canadá, lá os ônibus têm assento almofadado e tem ar-condicionado em todos eles. Agora, a questão do preço da passagem é uma outra discussão. E isso não vai alterar, porque no edital, a empresa que disputar para ganhar na cidade de Limeira já vai estar sabendo que é a obrigação dela ter na sua frota 10% dos carros equipados com ar-condicionado. Hoje eu ouvi aqui nesta casa
da vereadora Érica Tanque, que nós temos que olhar para o futuro. Temos sim que investigar o passado, investigar o que está acontecendo, mas o nosso foco é no futuro. Daqui a 10, 20, 30 anos que seja, nós não seremos mais vereadores, mas vai ficar lembrado que quem mudou a questão do ar-condicionado nos ônibus públicos de nossa cidade foi nessa gestão. Os 21 vereadores aprovaram e determinaram que os ônibus na cidade de Limeira serão equipados com ar-condicionado. Tem outros projetos que exigem Wi-Fi, tem outros projetos que exigem outros equipamentos, mas hoje nós temos a oportunidade de aprovar esse projeto e fazer acontecer na próxima licitação na cidade de Limeira. Eu peço voto favorável a todos os senhores vereadores para que possamos aprovar esse projeto nesta noite. Muito obrigado, senhor presidente. Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir o substitutivo, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, o vereador Newton traz, e aí ele fez realmente uma construção, e isso é extremamente importante para a cidade de Limeira, quando se entende e constrói um futuro junto também, ouvindo também a parte técnica da prefeitura, eu acho extremamente importante isso, como o projeto já prevê a colocação em edital de licitação, coisa que fiz tempos atrás e tive a aprovação nessa casa, de que os pontos de ônibus tivessem guias rebaixadas, e isso vai caber também ser colocado no edital de licitação, para que os cadeirantes possam ter acesso aos pontos de ônibus também. E aqui, a importância de a gente pensar no futuro. É óbvio que... me desculpa. Obrigada, vereador. É óbvio que é de suma importância que a gente tenha um transporte coletivo de qualidade e que isso atraia um número maior de munícipes que façam uso do transporte coletivo exatamente para que possa baixar a passagem. Oferecendo um serviço de qualidade, um maior número de usuários vai entrar no sistema e isso garante, pelo menos, que não cresça o valor da passagem. Porque todos sabemos que o valor da passagem nada mais é do que o gasto e, lógico, o lucro, já que vivemos num país capitalista e as empresas visam o lucro mais o gasto, e aí dividido pelo número de pagantes no sistema. Então, parabéns ao vereador Newton, meu voto é favorável, principalmente porque temos realmente, como eu disse, pensar no futuro. Se queremos criar um transporte coletivo de qualidade em nosso município, é hora de arregaçarmos as mangas e trabalharmos em cima disso. Parabéns, vereador Newton. Mais algum vereador deseja discutir o substitutivo? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Só um minuto. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o substitutivo número 1/19, protocolado sobre o número 113/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original e a emenda ao projeto. Obrigado a todos os vereadores. Eu gostaria de justificar, presidente. Algum vereador deseja justificar o voto? Para justificar, o vereador Dr. Rafael Camargo. Vereador Newton Santos, queria só acrescentar na tua fala que realmente me causa estranheza ver o Brasil, um país como o nosso,
tratar uma coisa tão simples que é o ar-condicionado dentro do ônibus, como se fosse implantar uma roda gigante, né? Os países de primeiro mundo, as empresas que hoje fornecem ônibus para o Brasil, são empresas que operam no mundo todo, Mercedes, Volvo, Marco Polo, né? As fabricantes de ônibus. São inúmeras marcas e modelos, e a gente percebe que o governo, nos países de primeiro mundo, eles se importam com a qualidade de vida do usuário do sistema. Não tão distante, é hilário saber que o Brasil produz carro, o preço abusivo dos veículos, e são exportados, por exemplo, como Toyota e Honda, para a América do Sul, e lá se compra mais barato do que aqui. Aqui vidro verde, né? Vidro elétrico, se tem como artigo de luxo na hora de comprar, quando na verdade airbag, vidro elétrico, né? Tudo isso é item de série básica nos países de primeiro mundo. Então, a gente precisa ter um olhar, que às vezes eu tenho citado por demais os países de primeiro mundo, mas é para chamar a atenção que aqui é sempre o resto, né? É ônibus sem assento bom, sem tecnologia nenhuma, e como se o povo brasileiro não merecesse. E digo mais, a empresa que vier para cá jamais pode colocar utensílio de ar-condicionado para justificar aumento de passagem. A gente tem que reclamar para baixar o combustível, baixar o imposto, né? Para que essas empresas possam operar sem ter que repassar o custo final para o trabalhador. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 2. A sessão está suspensa por 2 minutos. A sessão está reaberta. Item 2 da pauta. Está prejudicado por apresentação de emenda. Lembrando que existe um movimento para se votar esse projeto em urgência especial, mas nesse momento ele está prejudicado pela apresentação de emenda. Item 3 da pauta. Projeto de lei número 159/18, de autoria do nobre vereador José Roberto Bernardo, que altera a redação do artigo 38 da lei número 5.745/16 e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 159/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu quero. Para discutir o projeto de lei 159/18, o vereador Zé Damix. Senhor presidente, nobres colegas, por presente e os meios de comunicação. Senhor presidente, em 2016, o prefeito Paulo Radich regulamentou a lei do transporte escolar na cidade de Limeira. E, naquela oportunidade, a lei dizia de 3 anos para que os proprietários de veículos trocassem os carros. E a gente foi procurado, eu, também a vereadora Érica Tanque, a gente foi procurado por motoristas, principalmente da ATEL, que é a Associação de Transporte Escolar de Limeira, e fizemos algumas reuniões, e eles estavam pedindo apenas, ao invés de 3 anos, passar para 5 anos. Então, 2 anos a mais. Ia terminar agora em agosto, e para que fosse mais 2 anos para que eles pudessem trocar o veículo, porque muitos motoristas ainda estão pagando suas parcelas. Então, eu estou propondo nesse projeto, é simples, apenas mais 2 anos, de 3 para 5 anos, seria o total. Mas não mudando as exigências, os itens de segurança que são necessários, inclusive com 2 vistorias por semestre, uma do Ciretran e a outra da Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, é um projeto simples, mudando de 3 para 5 anos uma autorização. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto.
A votação está encerrada. Está aprovado o projeto de lei número 159/18 por todos os vereadores presentes no plenário. Obrigado a todos. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 4º da pauta. Projeto de lei 187/18, de autoria da nobre vereadora Constância Berbit Dutra, que institui no calendário oficial do município de Limeira o Dezembro Verde, mês da reflexão sobre o abandono de animais na cidade de Limeira e da outras providências. O projeto contém um substitutivo e uma emenda ao substitutivo. Está em discussão a emenda ao substitutivo número 1/19, protocolada sobre o número 1111/19, de autoria do nobre vereador Estevão Nogueira, que modifica a redação do artigo 1º do substitutivo número 61/18 ao projeto de lei número 187/18. Algum vereador deseja discutir? Desejo discutir. Para a discussão da emenda ao substitutivo, o vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, essa emenda, presidente e vereadora Constância, na verdade, o texto original trazia a palavra celebrado, ao invés de ser realizado, que é o que eu proponho. Parece não ter muito sentido a emenda que eu fiz, o porquê da troca da palavra, mas é porque eu fui procurado, na verdade, por algumas protetoras independentes, também protetoras ligadas a entidades, e elas me questionaram com relação à palavra celebrar, algo que, na verdade, é uma preocupação de todos, que é a questão dos maus tratos, do abandono a animais. Então, somente para não dar um sentido, no caso, um sentido diferente daquele que nós realmente queremos para o projeto, foi a questão da mudança aí para ser realizado nessa emenda. Então, eu peço aos vereadores que votem favorável a essa emenda, apenas para fazer essa correção mesmo, correção no português mesmo. Ok, obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir a emenda ao substitutivo? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Vereadora Lubogo. Vereador Nilton Santos. Vereador Nilton Santos. A votação está encerrada. Está aprovada a emenda ao substitutivo número 1/19, protocolada sobre o número 1111/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Está em discussão o substitutivo número 61/18, de autoria da vereadora Constância Berbit Dutra, com a emenda aprovada. Algum vereador deseja discutir? Eu gostaria. Com a palavra, a vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. De repente alguém pode falar tantos assuntos importantes e a vereadora vai falar de animais abandonados. Mas nós temos que saber que
Hoje já não se trata apenas de um cachorrinho ou um gato, enfim. Hoje faz parte do nosso dia a dia, da vida de muitas pessoas, ter um animal, né, que muitas vezes até para a saúde das pessoas é muito importante. Senhor presidente, na verdade eu fiz esse projeto de lei, ele tem como objetivo a proteção dos animais abandonados que circulam em vias na nossa cidade. O mês de dezembro é um período que o abandono dos animais cresce significativamente devido às férias de viagem de familiares. Portanto, pensando nisso, se faz necessário a criação de meios para que evite este abandono. E o presente projeto almeja mudar esse cenário em nossa cidade, promovendo a conscientização da população sobre a crueldade de abandonar os animais. No artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, 9.605 de 98, prevê a pena para quem praticar ato de abuso de maus tratos aos animais. Os animais são protegidos em níveis constitucionais através do artigo 225 da nossa Carta Magna. O artigo 164 do Código Penal também alude ao assunto, com que uma pena de detenção de 15 dias de 6 a 6 meses para quem abandonar animais em propriedade alheia. Porém, é imprescindível a conscientização de toda a população diante desses atos que vêm acontecendo em nossa cidade. Com esse projeto aprovado, os munícipes se conscientizarão e mostrarão maior atenção do poder público para com este assunto. Para nós que detemos o mandato popular, temos a obrigação de tentarmos mudar essa situação alarmante que aumenta a cada dia, pois esses animais estão sendo abandonados a cada dia que passa. O primeiro passo pode se dar através de uma aprovação dessa matéria, que sem dúvida será importante para a mudança de atitudes no nosso município. Portanto, peço aqui o voto dos nobres vereadores para esse projeto de lei de extrema importância também no nosso município. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o substitutivo número 61/18, com a emenda aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 5º da pauta. Projeto de Lei 254/18, de autoria da nobre vereadora Lucineza Aparecida Bogo, que dispõe sobre a fixação de placas informativas referentes à Lei Municipal número 4.661/2011, relativa à conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar no Sistema Municipal de Ensino do município de Limeira e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 254/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o projeto? Quero discutir. Para a discussão do projeto, a vereadora Luboco. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, todos os ouvintes. O bullying é algo antigo, mas nos dias de hoje ele está cada dia mais preocupante e agravante nas escolas. Então eu fiz esse projeto de lei que seria placas informativas que devem ter a dimensão mínima do tamanho de uma folha A4, 29 centímetros por 21 centímetros, e conter a frase: combater o bullying é de lei, não se cale, fale com seu professor ou com o diretor da sua escola e denuncie. Ou outros dizerem:
Disque 100, Lei Municipal número 4.661/2011. Outra forma também seria: combater o bullying é de lei, não se cale, denuncie. Disque 100, Lei Municipal número 4.661/2011. Os apelidos e rótulos, muitas vezes falados para as nossas crianças na infância, iniciamos a abertura de uma grande dor, que com o passar do tempo traz insegurança, tristeza, depressão, e crianças e adolescentes temem pedir socorro, se calam, se fecham e se isolam. Os temidos apelidos, hoje chamados de bullying, são palavras que chegam no ponto fraco da pessoa. O tipo físico, a cor, o jeito de falar ou andar. São motivos de piada para muitos, mas o que pedimos é apenas que as pessoas respeitem o próximo. E este respeito, muitas vezes, precisa ser imposto por meio de leis e regras que precisam estar visíveis, à mostra, para que nós não esqueçamos que o bullying é crime. O bullying pode trazer traumas que a pessoa, se não se tratar, vai carregar por toda a vida. Hoje, o projeto que temos em pauta fala da necessidade de colocar nas escolas de nossa cidade estas placas informando que o bullying é crime. E, a partir desta medida, vamos formar novos cidadãos mais conscientes, mais sensíveis no que diz respeito ao tratamento com o próximo. As brincadeiras e apelido são bem-vindos quando são carinhosos, mas vamos ajudar nossas crianças e adolescentes a passarem por esta fase de descoberta de maneira mais equilibrada e amparada por esta lei. Senhores vereadores, eu acho assim que é um projeto importante devido a tanta tragédia que a gente tem visto. Inclusive, já tem um outro projeto meu protocolado nesta casa, onde vai ter uma semana para a gente tratar desse assunto nas escolas, nos bairros, enfim, levar a conscientização para as pessoas. A gente só assim, diante dessa lei que eu estou fazendo, dependendo dos vereadores aprovando essa lei, eu fico triste porque eu não vou conseguir levar isso para a escola estadual, que é onde as crianças na fase aí da adolescência, né, por estar em escola estadual e particular, a gente não pode levar essa lei. Mas, independente disso, esse projeto sendo aprovado, eu também quero levar uma cópia para os deputados estaduais do meu partido, para que eles tentem implantar nas escolas estaduais. É um projeto simples, mas é algo que a criança, ao adentrar na escola, vai estar ali visível essa placa para eles estar lembrando que o bullying é crime. É isso, senhor presidente. Muito obrigada a todos. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Desejo discutir, senhor A presidente. discussão do projeto, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, público que aqui nos acompanha nessa noite, a vereadora Lu traz a colocação de placas, mesmo que seja só no municipal, e entendo a situação, o Estado, a lei tem que realmente ser estadual, mas é extremamente importante porque, quando tentamos diminuir o bullying, estamos fazendo também um trabalho contra o suicídio, um dos grandes causadores de suicídio nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, muitas vezes é não saber, por não saber trabalhar com a pressão que pode ocorrer na escola, devido a uma característica ou simplesmente a implicância de outro grupo contra aquela criança. Então,
o suicídio e também a violência tem que ser combatido e muitas vezes, ou melhor, correto, seria que começássemos a fazer exatamente na fase de criança. Quando as crianças aprendem com pai e mãe, aprendem com os amigos da escola, aprendem com os profissionais da educação, o respeito ao próximo, o respeito às diferenças, o respeito à cor da pele, o respeito ao credo de cada um, com certeza evita um futuro, muitas vezes pesado, para toda a sociedade. Então, parabéns, vereador. Espero que a sua luta para que isso também tenha na área estadual seja atingida, para que a gente possa dar a contribuição dessa casa a um futuro mais seguro para as crianças que virão. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Eu gostaria. Vereador Dr. Rafael Camargo. Boa noite, presidente. Eu quero chamar a atenção da vereadora Lubogo para uma conversa que eu tive com o atual prefeito, Mário, e levar uma ideia de um projeto que eu estou em construção e que envolve o bullying. Não distante do que aconteceu na escola, mas existe uma transformação comportamental nas crianças de hoje em dia. O desenvolvimento psicomotor é tudo mais acelerado do que uma criança que nasceu na década de 70 e 80. A informação chega muito mais rápido para a criança e me preocupa um pouco o acesso à informação errada dentro da internet, os jogos também, N fatores que influenciam, às vezes, determinada população que não tem, às vezes, o discernimento e o limite até onde pode ir ou não pode. Foi pensando nisso que eu levei a proposta que, infelizmente, por sendo vereador e só envolver o município, mas que unisse a Secretaria de Segurança juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil, um braço da educação, com os diretores e professores, representantes, e um braço da saúde, onde traria o psiquiatra e o psicólogo. Para que a gente possa ter um diagnóstico do comportamento dos nossos jovens e das nossas crianças, que seja ela por problema familiar e que vai na escola, às vezes mal intencionado, com uma faca ou com brincadeiras, ou que muitas vezes não são molestadas dentro de casa, ou que não tem o problema, daí no seu caso, da lei do bullying. Porque, infelizmente, vereadora, a gente não consegue quantificar hoje, no Brasil, vou falar no estado de São Paulo, que é o estado que a saúde mental, o que pensa, e o comportamento dessas crianças dentro da escola. Não é de hoje que eu escuto professor, às vezes aluno de 4ª série, dando soco e chute, pegando tesoura, e obviamente que às vezes o pai e a mãe trabalhando, ele entra em qualquer hoje rede social e começa a ter noções do que fazer. Por exemplo, no seu caso do bullying, quanta criança que não sofre, e essa semana, por incrível que pareça, uma criança na escola recebeu o acesso do YouTube, e lá veio aquela propaganda daquela boneca Momo, ensinando a criança a cortar o pulso. Eu não vou desenhar como a boneca ensina, mas obviamente ensina do jeito certo a fazer o estrago da qual realmente morre, diferentemente daquelas crianças ou daquelas pessoas que querem chamar a atenção cutucando o punho. Então, acesso à liberdade, hoje em dia não tem parâmetro para saber até onde vai o seu limite e o começo do outro, e certamente eu acho que
é nosso dever saber hoje a qualidade e a saúde de quem vai garantir da sequência no desenvolvimento desse país, que são os jovens, porque daqui 30 anos todo mundo vai estar em outra etapa, e são eles que estão passando agora, assistindo, por exemplo, massacres e retaliações, e obviamente que a sua lei vem tratar do bullying para que a gente possa, às vezes de forma consciente, levar para essas crianças que o que você não quer para você, você não vai fazer para os outros. E o que arremete isso, vereadora? Já tivemos, como não sei quem falou hoje, estudante de medicina que entrou com uma metralhadora no cinema e matou várias pessoas. Isso acaba viralizando, estimulando e dizendo até que existe, porque eu falo o braço da polícia. Porque hoje existe uma facção que é pelo Facebook, onde as pessoas estão dispostas a morrer em nome de alguma coisa. Ah, mas não vai acontecer em Limeira. Como você sabe, a gente não vai esperar acontecer. Então, eu levei isso para o governo, para que ele, com a estrutura, ele possa dar o atendimento necessário para essa criança, que no caso da lei trata do bullying, possa envolver a família, envolver o professor, os diretores de escola, e para aqueles alunos, quem sabe o governo do estado possa também rastrear e orientar aqueles que por algum motivo de tristeza dentro de casa, seja qual for a razão, possa ter o atendimento. Dizem que a depressão e a ansiedade é a doença do século, e é mesmo, né? É a terceira maior causa, acho, de afastamento. E uma pessoa confusa, desorientada, com ódio, muitas vezes por um problema que era pequeno na infância, ele volta a bater na porta da consciência desse agora jovem adolescente, que por um motivo às vezes obsoleto, mas que para ele foi demais, ele volta para se vingar. Não teve o acompanhamento. Antigamente a mãe falava, o pai falava, era uma vez só. Hoje a gente sabe que mudou um pouco a história. Existem casos que o filho bate no pai, bate no professor. É só ver o número de afastamento de professor no Brasil, que aumentou 40% o número de afastamento por depressão e problema mental, problema de ordem psíquica. Então, eu queria só dar esse relato, porque apesar de ser uma coisa, não, é uma informação sobre bullying, mas isso aí é igual dependência química. Quando a gente tem alguém sofrendo dentro de casa, disposto à autorretaliação, quando não o próprio suicídio, aí depois a gente cobra, às vezes, das políticas públicas. O que foi feito para tentar minimizar o sofrimento dessa criançada que está exposta a uma sociedade, a um mundo que joga para você que você tem valor por aquilo que você tem. Não é? Você vê o mundo hoje capitalista, de forma, na minha opinião, levando informação, na minha opinião, digo novamente, de forma distorcida do que é felicidade e do que é paz dentro do coração dessas crianças, que muitas delas acham que é ter um iPhone, um tênis com amortecedor, ou ter alguma coisa, e infelizmente as informações sem barreira hoje, talvez a evolução chegou de forma acelerada para um país que está ainda caminhando no desenvolvimento sociocultural. Então, fica aqui o meu parabéns pela conscientização de um problema sério que é o bullying. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Eu desejo, senhor presidente, Para rapidamente. discutir o projeto, vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, a toda a plateia presente. Lu, parabéns pelo projeto. Essa questão, assim como a fala do Rafael, da Érica, em sua, essa questão hoje que a gente vê, toda essa problemática do bullying, o que pode levar isso na nossa criança, no nosso adolescente, principalmente no trabalho que eu faço em relação a essa questão da dependência química, e a gente pode estar unindo forças nessa questão do bullying, levando isso para o governo em relação ao projeto meu que foi aprovado da questão do suicídio, essa questão da saúde mental, suicídio de crianças e adolescentes. A gente sabe que isso é uma estatística triste,
e que cada vez vem aumentando mais, né? Todas essas questões sociais, comportamentais, nessa nova era, essa nossa sociedade de tão intolerante, assim como a vereadora Érica falou, mas assim, a gente tem que procurar soluções. A gente tem que estar procurando construir políticas públicas, né, dentro dessa nossa sociedade que eu acho que cada vez mais insana. A gente vê aí cada vez mais essas reportagens. Ai, Carol, desculpa. Essa nossa sociedade hoje cada vez mais insana, cada vez mais jovens. O bullying, de uma forma, ela sempre existiu, né? É da criança, do adolescente, essa intolerância, essa brincadeira, serem irreverentes, né? Mas hoje a gente vê que a coisa tomou uma proporção tão grande que nem mais dentro de casa se segura essa questão do adolescente, né, essa questão comportamental, isso foi sendo levado para as ruas, aí essa questão comportamental acabou se tornando caso de polícia. Então, assim, a coisa tomou uma proporção tão grande que eu acho que a sociedade como um todo, a política pública, até a própria, vamos chamar assim, a polícia, a gente não sabe o que fazer. Então, acho que é uma construção, é um estudo, a gente tem que discutir, sim, tem que trazer a discussão à tona com a sociedade, com as famílias, com as igrejas e, automaticamente, com o poder público, para a gente poder estar construindo políticas públicas. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei número 254/18 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Quero justificar. Para justificar o voto, a vereadora Lubogo. Senhor presidente, somente para agradecer a fala da vereadora Érica, vereadora doutora Mayra, que tem um projeto já aprovado nesta casa, importantíssimo, e agradecer a fala do vereador doutor Rafael e dizer para ele que pode contar com o meu apoio nesse projeto seu, desses 3 braços aí de ajuda à saúde, à segurança e educação, mas também dizer, doutor Rafael, que esses projetos demoram um pouquinho, né, até passar por ser sancionado. Eu acho que algo que nós, todos os vereadores, deveríamos unir forças é com relação aos psicólogos nas escolas. Porque existe muita dificuldade até uma criança passar por psicólogo. Geralmente são os professores que detectam que a criança precisa passar por um psicólogo, e aí a mãe vai cair na rede, onde demora demais. Até passar por um clínico geral, pegar o encaminhamento, agendar um psicólogo, ela agenda, ela tem que ficar na fila, porque ela tem que esperar a alta de um que está fazendo um tratamento, para depois ela começar esse tratamento. Então, eu não sei, mas eu acredito, eu vou até fazer um requerimento, quantas crianças estão esperando por esse atendimento. Então, o que eu disse, a união de forças aqui, nós, senhores vereadores e vereadoras, seria para que os psicólogos dessem atendimento nas escolas também. Então, fica esse registro. Muito obrigada a todos pela votação. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Existe matéria a ser lida, presidente. Matéria a ser lida do primeiro secretário para a leitura da matéria. Urgência especial número 6/2019. Ao projeto de lei número 1/2019. Requerimento.
requeremos com fundamento na letra B, inciso 1, do artigo 92 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal de Limeira, que o projeto de lei complementar número 1/2019, de autoria da Prefeitura Municipal de Limeira, que dispõe sobre a Zona de Intervenção Estratégica ZI4E da Rua Carlos Gomes e da outras providências, o qual deverá tramitar sobre o regime de urgência especial, conforme dispõe os artigos 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal. Justificativa. O projeto de lei complementar 1/2019, de autoria da Prefeitura de Limeira, que dispõe sobre a Zona de Intervenção Estratégica ZI4, Rua Carlos Gomes e da outras providências, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de relevante interesse público, razão pela qual deve-se prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres vereadores desta Egrégia Casa de Leis, vestindo assim perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191 do Regimento Interno. Plenário Vereador Vitório Bortolã, aos 18 de março de 2019. Segue assinado pelos vereadores Sidney Pascotto, Helder, do Táxi, Dr. Rafael Camargo, Estevão Nogueira, Érica Tanque, Wagner Barbosa, Jorge de Freitas, Claudemir Vieira, José Roberto Bernardo e Antônio Franco de Moraes. O requerimento de urgência especial está formalmente em ordem e não comporta discussão, apenas encaminhamento de voto. Não havendo encaminhamento de voto, o requerimento vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. O requerimento de urgência especial foi aprovado por 14 votos favoráveis, 4 votos contrários. No meio, o relator especial, o nobre vereador, Dr. Rafael Camargo. A sessão está suspensa por 30 minutos para a elaboração do relatório especial. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Zé Damix. Eu faço um requerimento para que o intervalo regimental de 30 minutos seja abolido. Obrigado. Pedido de suspensão do intervalo de 30 minutos, precisa da anuência dos líderes. Vereador Zé Damix. Sim. Vereadora Érica Tanque. Eu acho que é o Rafael. Vereador Dr. Rafael Camargo. Vereador Marco Xavier. Sim, presidente. Para leitura, primeiro secretário, para leitura da matéria. Egrégio Plenário da Câmara Municipal de Limeira. Parecer. Processo número 581/2019. Interessado, Prefeitura Municipal de Limeira. Assunto, projeto de lei complementar, número 1/2019, que dispõe sobre a Zona de Intervenção Estratégica ZI4, Rua Carlos Gomes e da outras providências. Emenda número 18, protocolada sobre o número 1239/2019. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira, relatório especial. Nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame da emenda número 18, protocolada sobre o número 1239/2019, ao projeto de lei complementar em epígrafe, e, salvo o melhor juízo, a matéria pode prosperar, sendo constitucional e legal. É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores
desta excelsa Câmara Municipal de Limeira. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 18 dias de 2019, de março, vereador Dr. Rafael Camargo, relator especial. O projeto, a emenda, com parecer aprovado, está em discussão. Algum vereador deseja discutir a emenda? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir a emenda, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, trata-se de uma alteração e a vereadora Constância fez uma emenda e construiu junto com as pessoas do governo para que isso pudesse ser apreciado e quero dizer que votarei favorável, porque a previsão que a vereadora traz para o corpo do texto na data de hoje, de fato poderia ter sido feito lá no Executivo quando fizesse as suas considerações, mas acho extremamente interessante que esteja no corpo do projeto. Então, meu voto será favorável a essa emenda. Eu gostaria. Para discutir a emenda, a vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, essa emenda, ela visa contribuir com a diminuição dos gastos do nosso município. Na medida que passa o doador do imóvel a fazer o pagamento das despesas de cartório e previsão, que está na previsão do projeto 01 de 2019. Pode parecer pouco, né? Talvez alguns vereadores estejam achando, mas isso é tão pouco, né? Mas o que a gente vê muito é o prefeito falando que não tem dinheiro, e isso vai significar bastante para o município. Então, essa emenda ela vem exatamente para diminuir os custos do município, para que o próprio doador ele realmente pague as despesas provenientes a essa doação. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir a emenda 18? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está encerrada a votação. Está aprovada a emenda número 18, protocolada sobre o número 1239/19, por todos os vereadores presentes no plenário. Está em discussão o projeto de lei complementar 1/19 com a emenda aprovada. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E o painel de votação está aberto. Senhores vereadores, registrem o voto. Vereadora Lubogo. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei complementar 1/19 com a emenda aprovada. Encaminha-se à Comissão de Constituição e Justiça e Redação para elaboração da redação final. Desejo Algum vereador deseja justificar o voto? Para justificar o voto, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, hoje resolvemos uma celeuma de uma área que há muito tempo está desocupada, bem no coração da cidade, ali já passa a ser centro,
e a possibilidade de se ter um empreendimento ali com as contrapartidas necessárias, e, nesse caso, motivo que até, por vezes, o secretário esteve dando explicação a nós, vereadores, referente a essas contrapartidas, sendo uma delas a abertura de uma rua, isso previsto e estudado pela mobilidade urbana, da necessidade de se ter, e fazer com que quem quiser fazer uso da área seja obrigado a dar a sua parte, evitando um transtorno naquela região, já estudado pela nossa mobilidade. Então, acabamos de dar um passo. Se for a faculdade São Judas que vier a ocupar aquele espaço, terá que fazer as adequações. Trabalhamos mais uma vez essa casa em favor da nossa cidade. Não defendemos a São Judas, cobramos dela, ao contrário, cobramos as ações necessárias para que ali possa ser implantado essa nova unidade de ensino superior, o que, aliás, me deixa muito feliz se vier, seja qual for os cursos oferecidos, porque isso movimenta, tanto com a vinda de novos jovens de outras cidades, movimenta tanto o setor imobiliário quanto a economia de nosso município. Então, parabéns a essa casa que discutiu bem o assunto, parabéns ao Executivo que muda a sua forma de tratar e tem enviado seus secretários para que discutam conosco e retirem todas as dúvidas dos vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Desejo justificar também, presidente. Para justificar o voto, o vereador Estevão Nogueira. Presidente e nobres pares, só me levanto para engrandecer a importância do projeto e também na atuação do Executivo e também da vereadora Constância na elaboração dessa emenda, que, muito embora não haveria custo algum para o município na questão da doação, isso deveria ter sido, seria colocado no termo de doação, mas é importante também essa colocação no projeto de lei, agora com a emenda aprovada também. Somente isso, presidente. Obrigado. Eu gostaria, presidente. Para justificar o voto, o vereador Dr. Rafael Camargo. Quero constar aqui aos demais colegas que, mediante a instalação da faculdade e tendo em vista o volume financeiro captado mensalmente pela empresa, a rua, na verdade, que teoricamente vinha como contrapartida, se faz obrigatória naquele local. E tendo em vista que a gente tem a Escola Prada e a creche ao lado da própria Escola Prada existe um terreno que é da prefeitura, da qual eu fui pedir ao prefeito que visse com bons olhos a construção de uma creche naquele local, ampliação, tendo em vista que é vizinha de uma escola, ou seja, já tem toda a infraestrutura, ponto de ônibus, e que a empresa que vai sediar o prédio pudesse colaborar dentro da contrapartida. Como já foi dito, que existe deficiência na vaga de creche na nossa cidade, a gente pode unir o útil ao agradável tentando costurar, construir com o empresário que vem trazer o ensino, mas também um terreno bem localizado ao lado da escola, que com uma reforma hoje não fica tão caro com a modernidade, com construção metálica e as construções por drywall, permitiria fazer uma bela creche num terreno enorme que tem ali ao lado da Escola Prada, um projeto que poderia acoplar a escola, utilizar a própria cozinha, ou seja, é uma coisa que tem que se construir. Só queria que constasse esse registro, que eu fiz a solicitação ao Executivo e ele ficou de conversar depois em reunião ver se tem o acordo aí para a construção da creche naquele local. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para... Existe matéria para ser lida, senhor presidente.
Quer ser lida pelo primeiro secretário. Urgência especial número 7/2019 ao projeto de lei número 16/2018. Requerimento. Requeremos com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 92 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Limeira que o projeto de lei complementar 16/18, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre o transporte individual privado remunerado de passageiros, executado por intermédio de plataformas tecnológicas gerenciadas por provedoras de rede de compartilhamento PRCS no município de Limeira, o qual deverá tramitar sob regime de urgência especial, conforme dispõe os artigos 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Justificativa. O projeto de lei complementar 16/18, de autoria da Prefeitura, dispõe sobre o transporte individual privado remunerado de passageiros, executado por intermédio de plataformas tecnológicas gerenciadas por provedores de redes de compartilhamento PRCS no município de Limeira, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de relevante interesse público, razão pela qual deve prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres vereadores desta egrégia Câmara Municipal, vestindo assim perfeitamente a hipótese selecionada nos artigos 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Plenário Vitório Vereador, 18 de março de 2019. Segue assinado pelos seguintes vereadores: Sidney Pascotto, Helder Lúcio de Oliveira, Estevão Nogueira, Wagner Barbosa, Jorge de Freitas, Rafael Camargo, Claudemir Vieira, José Roberto Bernardo e Antônio Franco do Moraes e doutora Mayra Costa. O requerimento de urgência especial está formalmente em ordem e não comporta discussão, apenas encaminhamento de voto. Não havendo encaminhamento de voto, o requerimento vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. O vereador Newton, não sai fora, não. Eu não voto porque eu sou presidente. Viu? Está encerrada a votação. O requerimento de urgência especial foi aprovado por 12 votos favoráveis e 6 contrários. No meio, relator especial, o nobre vereador Estevão Nogueira. A sessão está suspensa por 30 minutos Questão para de a ordem. elaboração do relator especial. Questão Questão de ordem, vereador Zé da Mix. Eu faço um requerimento para que o intervalo regimental de 30 minutos seja abolido. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Já que o projeto vai ser votado em regime de urgência e não será mais discutido amplamente, eu solicito a retirada da minha emenda 19, porque vou votar contra esse projeto. Para a retirada da emenda solicitada pela vereadora Constância Félix, necessitamos da anuência dos líderes. O vereador... Questão de ordem, presidente. Vereador Toninho Franco. Suspensão do trabalho, um minutinho, senhor presidente. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Está reaberta. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Anderson Pereira. Presidente, a vereadora Constância pediu a retirada do projeto da emenda dela. Eu não sei, mas eu acho que é o caso de consultar o regimento e a assessoria técnica da casa, mas para retirar o pedido de retirada da emenda, não precisa da anuência dos líderes, presidente. Tem necessidade da anuência dos líderes. Não. A emenda é dela. A emenda é dela, presidente. Não há necessidade dos líderes aprovarem ou não o pedido dela. A emenda é dela. A discricionariedade é dela para pedir a retirada da emenda. Não há necessidade, presidente, da anuência dos líderes para retirar a emenda. Só teria necessidade de consultar a liderança se o pedido de retirada fosse feito por alguém da mesa ou de outro vereador, mas a emenda é de propositura dela. É ela quem decide se ela quer manter a emenda ou não. É de autoria dela, não há necessidade de consultar os líderes para isso. A retirada tem que ser automática mediante a aquiescência da nobre vereadora. A sessão está reaberta. O pedido do vereador Zé Damix para suspensão. O intervalo de 30 minutos. Precisa da anuência dos líderes. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. Vereador Zé Damix. Vereador Sim. Sim, presidente. Vereador Marco Xavier. Presidente, é só para o pessoal que está acompanhando ter o entendimento. O vereador Zé Damix pediu para dispensar o intervalo de 30 minutos, que é regimental, quando tem emenda, precisa ter esse intervalo. Então, nós entramos aqui em acordo para que dispense intervalo, já ande o projeto. Em seguida, a vereadora Constância pediu para que fosse retirada a emenda dela. Então, logo em seguida, nós vamos votar a retirada da emenda dela. E depois nós vamos votar o projeto. Para vocês terem um entendimento do que se está tratando aqui. Sim, presidente. O pedido do vereador Zé Damix foi aprovado pelos líderes de cada bloco. Agora nós vamos, a pedido da vereadora Constância, retirada da emenda que ela colocou, não foi no intervalo de 30 minutos, foi antes no expediente, porque os 30 minutos seria para colocar outros tipos de emenda. O pedido da vereadora Constância para retirada da emenda colocada no expediente vai à votação. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. Vereador Marco Xavier. Sim, presidente. Vereador Zé Damix. Sim, presidente. Então, com a anuência dos líderes, foi retirada a emenda da vereadora Constância, colocada no expediente. O item 2, o projeto de lei complementar 16/18 está apto à votação. Projeto de lei complementar número 16/18, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o transporte individual privado remunerado de passageiros executado por intermédio de plataformas tecnológicas gerenciadas por provedoras de redes de compartilhamento no município de Limeira. O projeto contém 4 emendas e 2 subemendas, e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão a emenda número 307/18, protocolada sobre o número 5.750/18, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, que modifica a redação do inciso 5º do artigo 13 do projeto de lei complementar número 16/18. Algum vereador deseja discutir a emenda número 307/18? Desejo. Para discutir a emenda 307/18, o vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, a emenda número 307, ela vem corrigir uma multa
que estava expressa no projeto de 500 UFESPs, o que, se nós transformarmos para reais, daria em torno de 12 mil e poucos reais. E nós fazemos, na verdade, a correção trazendo para 50 UFESPs. Essa é a multa gravíssima, né? 50 UFESPs. Dentro de uma proporcionalidade, temos a multa leve de 10 UFESPs, a multa média de 20 UFESPs e a gravíssima, no caso, para 50 UFESPs. Essa é a emenda número 307, vereador. Mais algum vereador deseja discutir a emenda 307/18? Desejo discutir, senhor Para presidente. discutir a emenda 307/18, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, público que aqui nos acompanham, trata-se aqui de 4 emendas, mais 2 subemendas, um trabalho que fizemos a várias mãos dentro da Comissão de Direitos Humanos, já no ano passado, com a presença do Cássio, mais um grupo, foi a nossa contribuição como comissão para melhorar o projeto de acordo com os pedidos. Então, conversamos, acho que por 2 vezes com os representantes, fomos até o Executivo, debatemos por várias vezes e conseguimos colocar essas 4 emendas e 2 subemendas em pontos que entendemos realmente merecer a atenção dessa casa. O vereador Estevão tem conhecimento de todas e vai explicar todas para que possamos acompanhar, mas foi um trabalho e é uma contribuição com o projeto de acordo com o pedido dos representantes. Muito obrigada, senhor presidente. A sessão está prorrogada até o término dos itens da pauta. Mais algum vereador deseja discutir a emenda 307/18? Sim, senhor presidente. Para discutir a emenda, a vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, faço das minhas palavras as palavras da vereadora Érica. Quando fomos da Comissão de Direitos Humanos do ano passado, nós tivemos audiência pública, levamos, aí não satisfeitos com a questão da audiência pública, decidimos, o projeto ficou na Comissão de Direitos Humanos, onde o relator era o vereador Estevão, ouvimos o pessoal, recebemos o pessoal por 2 vezes na Comissão de Direitos Humanos, fomos ao Executivo por 2, 3 vezes, conseguimos fazer algumas mudanças de acordo com o pessoal das plataformas. Então, aqui conseguimos, está aqui nas emendas, depois disso que o projeto estava pronto para a pauta, não mais nos procuraram. Então, vocês estão procurando a gente hoje. E esse projeto está pronto desde o começo do ano passado. Né? Fizemos as emendas de acordo com aquilo que foi discutido naquela sala de reunião, eu estou falando. Sim, então as emendas são essas aqui, foi o que conseguimos com vocês e ficamos, que depois você não veio para a reunião porque você não quis. Eu garanto que o pessoal que estava aqui representando vocês vieram na reunião. Inclusive, tinham 3 grupos participando no dia da Comissão de Direitos Humanos. Não foi um grupo só. Tinham 3 grupos representando vocês. Se vocês não se sentiam representados, aí não é culpa nossa. Então, as emendas estão aqui, diante da Comissão de Direitos Humanos, levamos discutindo isso exaustivamente com o Executivo e conseguimos isso aqui. Foi o que melhor que conseguimos e nos colocamos à disposição, que depois de regulamentado isso aqui, que precisa ser regulamentado para o município, e principalmente em relação ao sistema de plataforma, também estaríamos a conversar com vocês que poderíamos continuar melhorando o projeto. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir a emenda 317? Eu quero discutir, senhor presidente. Para a discussão da emenda, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, realmente houve uma certa discussão aí o ano passado. Inclusive fizemos uma audiência pública, onde eu salientei qual que eram os pontos. Realmente, aí vocês vão me perdoar, mas não havia um consenso na audiência pública. Logo depois, eu acho que foi a vereadora Érica que disse que o Cássio era o representante na própria audiência pública e ele veio, eu acho que em 2 reuniões
conosco na Comissão de Direitos Humanos, o qual até o ano passado eu fazia parte, esse ano não faço mais. As emendas foram apresentadas no ano passado pela comissão. Quero deixar claro que eu não assinei nenhuma das emendas, porque eu vi que não havia acordo. Então, não assinei nenhuma das emendas e não vou aprovar nenhuma das emendas. Isso, a comissão sabe muito bem disso. Não participei de nenhuma reunião com o prefeito para discutir qualquer emenda que fosse do projeto. Primeiro, porque eu não fui convidado. Se a comissão foi, eu não fui porque não me convidaram pela comissão. Por isso que eu não assinei. Por isso que eu não assinei nenhuma das emendas, porque eu sabia que não havia consenso. Até porque a multa gravíssima hoje é R$ 1.250 e eu sabia que vocês não queriam uma multa de R$ 1.250 e até porque vocês falam que ela é duplificada. Já existe no Código de Trânsito e agora mais o da Prefeitura. Por isso que eu não assinei essa emenda. Então eu acho assim, na minha opinião, é óbvio que o projeto está aqui faz tempo. Agora, querermos achar culpados, o culpado é o A, o B ou o C, eu acho que isso daí ficaria muito superficial. Se vai ser aprovado, eu não sei. Mas que, no meu entendimento, partindo da audiência pública, eu ainda coloquei, aí eu vou reafirmar o que eu falei. Eu coloquei, são esses 3 pontos? Falaram, são. Tentamos melhorar? Tentamos. Não ficou de agrado? Não ficou. Agora, eu não sei o que eu posso fazer. Eu não assinei as emendas. Nenhuma das emendas da comissão assinei. E eu já falo aqui, vou votar contrário todas as emendas e vou votar contrário ao projeto. Porque eu acredito que... E aí não é questão de comprar a briga de vocês, ser contra A, B ou C, não. Nós estamos falando aqui de pai de família que precisa trabalhar. Nós estamos falando de muitos que estão trabalhando de Uber, não porque quer, por conta da necessidade. E o Uber foi uma alternativa para que pudesse trazer comida para dentro de casa, um pouquinho mais de dignidade para os filhos, para a família. Então, só um minutinho. Então, esse é meu pensamento. Eu acho que deveria ter sido mais discutido, deveriam. Que vocês deveriam estar mais aqui, também acho que deveria. Mas que precisava haver um consenso, e hoje não há esse consenso, porque até 5 minutos atrás falou quero, até 10 agora não quero, daqui a pouquinho quero, agora não quero. Então daí precisamos chegar num consenso. Eu tenho esse entendimento. Na comissão não houve consenso. Foi conversado com o executivo, pode até ter sido. Eu não participei de nenhuma reunião dessa. Por isso que eu não assinei e é por isso que eu vou votar contrário. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir a emenda? Eu quero, presidente. Pela discussão, o vereador Marcos Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação. O projeto está na pauta. O projeto está sendo discutido uma emenda da Comissão de Direitos Humanos. Essa emenda que estipulava uma multa gravíssima de 500 UFESP, ela passou agora para uma multa gravíssima de 50 UFESP, R$ 1.250. Realmente era muito abusivo e ainda é um valor significativo.
O que nós... Espera aí, pessoal. O Cleito. Por favor, vereadores. O que nós devemos agora? Votarmos essas emendas, ou nós devemos aprovar ou reprovar, porque logo em seguida iremos votar o projeto. Se nós votarmos e aprovarmos a emenda, automaticamente subentende que concordamos com o projeto. Então, pelo que eu estou entendendo dos senhores, senhoras, que eu estou entendendo de vocês, vocês querem discutir esse projeto mais à frente. Então, para nós discutirmos um futuro projeto, porque o projeto já está em discussão e votação, nós devemos reprovar esse projeto. Em conjunto, e eu entendo que os vereadores disse aqui, e eu sempre vi os meninos aqui, sempre na Câmara, discutindo essa situação, e é um assunto que não se chega num... O Cássio, o Douglas, enfim, esses não são mais meninos, né? Lucas, eles sempre estiveram aqui na Câmara discutindo essa situação, pelo menos comigo sempre conversou, dialogou, eu sempre tive o entendimento que vocês não estavam de acordo com essas emendas, mas nós temos que decidir agora. Então, se o entendimento de vocês é que nós votamos contrário a esse projeto, e no segundo momento nós voltamos essa discussão, eu acho que dá para fazer isso. Eu acho que os vereadores conseguem fazer isso. Nós conseguimos reprovar o projeto agora, porque ele está em discussão e ele está em votação, e depois, em articulação com a Câmara, com o Executivo, apresentar um projeto que se adeque com vocês. Entendeu? Então, desde já, eu já digo que o meu voto nas emendas são contrárias e o meu voto no projeto é contrário e peço para que os vereadores acompanhem a classe. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir a emenda? Eu gostaria, presidente. Pode discutir a emenda 307/18, vereador Dr. Rafael Camargo. Eu gostaria que o representante do Uber que estava conversando, igual a Maria José gritou, e realmente eu usei Uber por um ano que eu estava sem carro, mas eu queria que as pessoas levantassem a mão, porque eu acho que quando a gente fala alguma coisa, nós temos que honrar a palavra. Quando eu saí dessa divisória, buscando, atrás do plenário, nós havíamos tido a concordância de o projeto entrar em regime de urgência, a emenda entrar, como tinha colocado a emenda, inclusive eu achei que, tirando essa lei, que obriga a ficar 2 anos depois da carta, eu achei que isso não era, na minha opinião, certo. Quando veio a emenda da vereadora Constância, prejudicou o projeto, teria que entrar em regime de urgência. E por Deus do céu e o diabo no inferno, eu conversei com vocês aqui e saí para ir pedir urgência especial, que era o que tinha falado. Agora, fazer demagogia em cima do meu nome, de que eu vou votar a favor para regulamentar, o Brasil todo, inclusive o senador devia estar aqui, os deputados federais, porque isso deveria ter vindo uma regulamentação federal. E eles até concordam de terem passado para o município. Agora, pelo amor de Deus, há meia hora, 1 hora atrás, tinha-se o entendimento que o projeto podia não ser do jeito 100% que gostaria, mas nós estamos regulamentando para que vocês possam trabalhar em paz. E nós podemos sim, através da lei, buscar ainda mais melhoria. Agora, falar que não foi conversado, porque, por favor, eu conversei com vocês aqui, e vocês concordaram. Levante a mão quem por favor, levante a mão. Eu não sei o nome das pessoas. Olha lá, como você chama? Hã? Quem mais estava com a gente aqui? O Cássio chegou perto. Você sabia que eu estava conversando sobre isso, Cássio?
Então, foi feita audiência pública, não chega num denominador comum. O próprio vereador Cleiton Silva comentou que fez audiência pública, não chega num denominador comum. Agora, pode não ser do jeito, mas eu vou honrar o que eu falei, a pedido de vocês. E estou à disposição, depois de buscar, depois de regulamentado, buscar melhoria dentro da lei. Só que aconteceu um problema. Tirou a emenda da vereadora Constância, agora vai aprovar o projeto na íntegra, ou seja, vai valer os 2 anos. Quando eu fui falar com vocês, e eu achei estranho vocês aplaudirem, a retirada dos 2 anos, porque na minha cabeça estava certo, eu não sei o que aconteceu, nos 30 minutos aí de intervalo. Eu saí com uma coisa, voltei aqui, era outra. E agora não é justo apedrejar o plenário, sendo que ninguém é contra, igual o vereador Cleiton falou, do pai de família trabalhar. Por favor, se for para levar desse jeito o discurso, alguém aqui é a favor de um pai de família não poder trabalhar? Lógico que não. Agora, as coisas dependem de lei. Se não está regulamentado, se não está regulamentado, está irregular. É isso que nós precisamos resolver, porque faz quanto tempo que nós estamos para aprovar a regulamentação do Uber? Então, Cássio, se quiser a construção depois, num segundo momento, o meu gabinete está aberto, como já esteve, você veio, eu levei para o executivo, quando a gente conversou, colocou no papel, porém depende sempre do executivo, e o projeto veio. O projeto veio, e eu vou honrar minha palavra que eu dei para os 4, e tinha mais gente ouvindo. Pode ser que agora quem ouviu não queira levantar a mão, mas nós estávamos certos que o projeto iria regulamentar com a emenda da Constância, tirando esses 2 anos, como a gente conversou sobre o tempo do carro, falei sobre isso aqui, um absurdo ter que, como era lá atrás, o ano passado. Então, teve muita melhoria do projeto inicial. Muita, do que era, teve, Cássio. Você pode até achar que não teve, e aqui eu não vou ficar me estendendo. Então, por favor, querer distorcer o projeto para falar que ninguém quer que pai de família trabalhe, é o fim do mundo, viu, vereador? Eu acho que todo mundo aqui quer o bem da população. Agora, precisa regulamentar, e eu estou apenas, Zezé, honrando a minha palavra que eu dei para o pessoal do Uber. Estava ele ali junto com mais 3, 4, e pessoas ouviram que existia boa fé de resolver o problema para eles. E vamos colocar à disposição para buscar ainda mais melhoria, mas regulamentado. Então, vocês gostando ou não, eu vou honrar a minha palavra que eu dei ali. Eu vou honrar a minha palavra, eu vou votar a favor do projeto. E me colocando à disposição para depois melhorar o projeto, mas vocês vão sair daqui regulamentado, Cássio. Foi o que eu conversei. Mais algum vereador deseja discutir a emenda 307/18? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação, senhores vereadores. Resiste o voto. Voto sim é para aprovação da emenda. Voto não para rejeição da emenda. Está encerrada a votação. Está aprovada a emenda 307/18, protocolada sobre o número 5.750/18, por 16 votos favoráveis, 4 votos contrários. Está em discussão a emenda número 313/18, protocolada sobre o número 5.998/18, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 14 do projeto de lei complementar 16/2018. Algum vereador deseja discutir a emenda 313/18? Desejo discutir. Para discutir, o vereador Estevão Nogueira. Presidente, nobres pares, para explicar a emenda 313, essa emenda impede que haja duplicidade na cobrança de uma infração. Então, se você cometeu uma infração no ato da prestação de serviço, você será penalizado administrativamente, mas não será penalizado com referência ao Código de Trânsito. Não haverá 2 órgãos
multando pela mesma infração. Então, essa é a emenda 313, que impede a duplicidade de multa, como foi aventado aí pelo pessoal. Não haverá duplicidade de multa, não haverá, se aprovado essa emenda. Mais algum vereador deseja discutir a emenda 313/18? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está encerrada a votação. A emenda número 313/18 foi protocolada sobre o número 5.998/18. Foi aprovado por 16 votos favoráveis, 4 votos contrários. Está em discussão a subemenda número 1/19, a emenda número 172, protocolada sobre o número 591/19, de autoria do vereador Estevão Nogueira, que modifica a redação do inciso 7º do artigo 4º, proposto pela referida emenda do projeto de lei complementar número 16/18. Algum vereador deseja discutir a subemenda? Desejo discutir. Para a discussão da subemenda 1/19, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, também quero ressaltar que essa subemenda também é de autoria das vereadoras Érica Tanque e doutora Mayra. Essa subemenda, ela modifica uma emenda anterior, a 172, que na primeira discussão nós estávamos fazendo uma progressão com relação à idade do veículo, né? No primeiro ano de vigência da lei seriam 10 anos de idade do veículo, no segundo ano de vigência 9 anos e no terceiro ano, a partir do terceiro ano, 8 anos. Só que a emenda original a gente previa com referência ao ano de fabricação. Só que a gente sabe que o mercado leva com base a idade do veículo o ano modelo. Então, por esse motivo, nós fizemos a subemenda para que seja feita essa progressão na idade do veículo, 10 no primeiro ano, 9 no segundo, e a partir do terceiro, 8, só que com referência ao modelo. Então, esta é a subemenda 1 à emenda 172 do projeto, presidente.